Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente nesse primeiro Congresso Brasileiro de Transporte de Material Biológico. Fiquei muito feliz com esse convite. Mas hoje vamos conversar sobre o transporte de material biológico no âmbito da pesquisa sobre o Covid-19, que é algo muito atual, né, e que vem acontecendo com muita frequência, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, né? Então, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento com relação à forma correta de realizar esse tipo de transporte, melhor será para todos, né? Todos os envolvidos, né? Enfim, a população e o meio ambiente também, vocês vão entender por quê, tá? Vou falar só um pouquinho sobre mim. Eu, na verdade, sou médica veterinária, mas eu atuo na área de biossegurança já tem bastante tempo. E desde 2014 eu atuo no Núcleo de Biossegurança de Brumadinho, na Fiocruz, e lá que eu tive o primeiro contato com essa temática, né? Desde então fiz cursos e passei a prestar assessoria, né, para o pessoal dos laboratórios com relação a esse procedimento. Realizo também treinamento, né, de todo o pessoal de Brumadinho, de outras unidades da Fiocruz e também de outras instituições. Então, eu sei o quanto é importante que haja esse tipo de congresso, de evento, né, sobre o transporte. Bom, hoje nós vamos conversar, né, sobre esse transporte de material biológico na pesquisa e eu gostaria de começar, né, essa apresentação com essa pergunta. O material biológico é realmente um artigo perigoso para transporte? O que vocês acham? Na verdade, a resposta é depende, né? Vai depender das características do seu material, para você definir se é ou não perigoso. E a partir daí você classificar e tomar as devidas, seguir, né, as orientações das regulamentações, enfim. Antes de darmos início, entrarmos no tema, né, da palestra, eu vou contar essa pequena história para vocês. Há mais de 40 anos atrás, esse jovem cientista belga, ele viajou para uma aldeia na África, né? E a tarefa que ele tinha era descobrir que doença que estava afetando e levando à morte tantas pessoas de maneira tão rápida, né? Tão fulminante. Então, ele foi até lá, ele coletou sangue de uma pessoa que estava doente, e como os recursos, né, eram muito escassos, o que ele fez? Ele pegou esses frascos, que nessa época ainda eram frascos de vidro, né, contendo sangue, colocou dentro dessa garrafa térmica de café mesmo, tá, gente? Antiga, né? Colocou uns cubos de gelo e assim que ele enviou, né, na sua bagagem de mão em um voo comercial, ele embarcou e levou esse material junto com ele para a Europa, mais especificamente em Londres. Então lá ele entregou para esse pesquisador, o Peter Piot, né, em Londres, para ele tentar identificar qual seria o agente etiológico dessa doença, se já era conhecido, se não era. Então, gente, olha a doença que era. Era o ebola. Esse pesquisador, o Peter Piot, que descobriu o ebola, né? Então, vocês imaginam o risco que foi, né, levar esse material no avião, né, na bagagem de mão de um vírus, né, mortífero. Ele é da classe risco 4, né, de uma escala de 1 a 4, né, com relação à periculosidade. Então, isso tudo bem, foi por uma boa causa, né? Mas ele arriscou muitas pessoas, né? As pessoas que estavam no avião e também o próprio pesquisador, que quando abriu, né, essa garrafa térmica, viu que o material tinha um tubo que tinha se quebrado, tinha o sangue livre. Então, foi muita sorte de não ter acontecido uma desgraça maior, né?
Então, agora vamos... Isso é só para a gente ter em mente que o material biológico ele pode sim ser perigoso, né? E quando a gente fala da Covid-19, né? Ela é causada por um vírus, o coronavírus, né? Ele foi definido como SARS-CoV-2. E quando a gente pensa nesse material, ele também é perigoso, né? Quando você tem um material, lembra que eu falei antes, você tem que pensar nas características do seu material. Então, vamos pensar nas características desse vírus, as suas formas de transmissão. A gente sabe que ele pode ser transmitido por gotícula ou até mesmo por aerossol, né? E as pessoas podem ficar doentes, e aí tem um espectro clínico super variado, né? Desde pessoas assintomáticas até pessoas que vêm a óbito. Então, esse é o tipo de exposição que a gente não pode, né, dar mole, né, com um transporte desse. E a gente tem toda uma responsabilidade ao fazer um transporte com uma amostra desse vírus, né? Ele é da classe de risco 3, né, de uma escala de 1 a 4, que ele pode causar doenças fatais, né, em seres humanos, e ele tem uma capacidade de sobrevivência de muitos dias em superfície. Então, essa característica também é outro ponto que a gente tem que ficar atento no transporte, e eu vou mostrar para vocês adiante, né? Para vocês terem uma ideia, esses dados aqui não estão atualizados, são de 23 de novembro, né? Agora a gente já tem mais de 170 mil óbitos no Brasil. Então, não é brincadeira fazer esse tipo de transporte. Tá? Quando você fala em pesquisa, né, com Covid-19, com SARS-CoV-2, é óbvio que tem muito transporte de amostras, né, ocorrendo nesse momento no Brasil e no mundo. Então, você pode ter, né, praticamente dois tipos: amostras de pacientes, né, material que é coletado de pacientes com suspeita ou já com o diagnóstico fechado de Covid-19, e aí pode ser sangue ou suave coletado da oronasofaringe, né, a secreção. Também podemos ter transporte de cultura do vírus, quando se fala, né, em pesquisa e até mesmo produção, né, de vacinas. Você pode ter transporte de cultura de vírus e isolado do vírus. E aí eu coloquei em vermelho porque esse tipo de transporte, esse tipo de material, já é um material mais perigoso do que uma amostra de paciente, tá? E entre esses dois aqui também tem diferença. Essa amostra aqui da nasofaringe é mais complicado do que o vírus que pode ou não estar presente no sangue. Aqui ele com certeza está presente. E na sua forma de transmissível, tá? Então, quando a gente fala do transporte dessas amostras, você pode ter dois tipos de transporte. O transporte interno ou intrainstitucional, que é aquele que é realizado dentro da instituição, dentro do campus, né, por exemplo, da Fiocruz, entre seus laboratórios. Então, a pessoa normalmente ela vai a pé, carregando, na maioria das vezes, esse tipo de maleta. E nós temos o transporte externo ou interinstitucional, que é aquele que já pega uma via pública, por exemplo, já sai da instituição e pode ser realizado por via aérea, terrestre ou aquaviária. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês o que é uma embalagem terciária ou tripla, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque nós vamos falar muito ao longo da palestra sobre isso. Então, vocês têm que ter em mente do que se trata, né? Porque eu vou falar em embalagem primária, secundária e terciária. A embalagem primária, você tem uma diversidade, né, de tipos, né, de embalagens, é aquela que contém a sua amostra, né? Está em contato direto com a amostra.
O ideal é que ela seja a prova de vazamentos, mas nem sempre isso é possível na pesquisa, né? Existem embalagens primárias que não são a prova de vazamento. E aí você precisa colocar uma fita adesiva ou um parafilme, alguma coisa para vedar essa tampa aqui e evitar que tenha extravasamentos durante o seu envio. De forma redundante, né, essa embalagem primária ela precisa estar dentro de uma embalagem secundária, à prova de vazamentos, e que foi especificamente produzida, né, para esse fim. Ela passou por testes de pressão, né, para aguentar, por exemplo, a pressão que tem no avião. Então, aqui eu botei os dois exemplos, né, mais conhecidos, que é o canister, esse pote aqui, ele veda, ele é a prova de vazamento, e tem essa safe pack aqui, que a gente chama de bag, e ela também veda, tá? Impedindo impossível extravasamento de material. Ah, eu posso usar ziplock? Não, gente. O ziplock ele não é a prova de vazamento, né? A gente sabe que no Brasil inteiro existem problemas, né, financeiros, nem sempre a instituição tem como comprar esse tipo de material, mas hoje em dia você encontra até uns bem em conta, né? Antigamente era difícil, tinha que ser importado, então agora já está mais fácil, mais acessível. E temos a embalagem terciária ou externa, que é aquela embalagem rígida e também tem que ser adequada, ela também tem testes que ela precisa passar, tá? Quando se trata do transporte interinstitucional, que é aquele externo, né? Fora da instituição. Quando a gente fala do transporte interno, a gente não tem uma regulamentação específica a seguir, tá? O que nós temos são recomendações do Ministério da Saúde, nessa referência aqui, que está até disponível na internet, das diretrizes gerais para o trabalho em contenção com agentes biológicos. E o que mais eles recomendam? Que a instituição padronize esse tipo de procedimento, né? Crie um POP sobre a maneira correta de realizar esse transporte. Então, por exemplo, em Biomanguinhos e na Fiocruz toda, como é feito esse transporte, né? Ele é realizado em maleta isotérmica, devidamente sinalizada, né? Eles têm essa etiqueta, com o símbolo de risco biológico, tá? E informações sobre a amostra, sobre o laboratório, o nome do responsável e um telefone de contato. Mas por que precisa ter isso tudo? Parece brincadeira, mas as pessoas, às vezes, quando vão fazer, né, esse transporte entre laboratórios, às vezes param para conversar, colocam a maleta no chão e vão embora, esquecem a maleta lá. E aí, o que tem ali? Né? De quem é? Por isso que tem que estar devidamente sinalizada e preenchida, né? A etiqueta preenchida. Ela tem que ter trava também, porque se a pessoa cair no chão e a maleta, consequentemente, cair, ela segurar o material que está ali. Mas a gente sabe que esse tipo de maleta aqui, especificamente, ele não é tão adequado assim. Ele tem uma trava, mas pode ser que quebre, pode ser que abra. Por isso que nós padronizamos o uso da embalagem secundária, que pode ser o canister ou a bag, né, com o material dentro. Porque dependendo da sua embalagem primária, não vai caber no canister, então nós optamos pela bag, tá? Então, o canister vai dentro da maleta isotérmica. E outras recomendações, sempre preparar as amostras, né, condicionar utilizando a API adequado, identificar o material, né, no tubo primário também, colocar essa embalagem primária dentro, né, do recipiente secundário, e dentro desse recipiente secundário tem que ter um material absorvente em quantidade, né, que seja suficiente para absorver qualquer tipo de vazamento que possa vir a acontecer. Uma coisa muito importante quando a gente fala de Covid, de SARS-CoV-2,
Lembra que eu falei da capacidade dele de sobreviver em superfície? Pois é. Então, você está saindo com esse material de um laboratório e você vai sair com ele num ambiente onde as pessoas estão desprotegidas, não estão utilizando a EPI. Agora até estão, utilizando a máscara, mas tem outras que não estão, infelizmente. Então, o que você precisa fazer? Descontaminar a superfície externa, tanto da embalagem primária quanto da secundária, antes de colocar na maleta e depois realizar também a descontaminação da superfície externa da maleta, antes de sair do laboratório, tá? Para evitar uma contaminação de outras pessoas ou do ambiente, tá bom? E qual desinfetante, substância desinfetante eu posso utilizar? Existem várias, na literatura que já foi comprovado, a atividade contra o SARS-CoV-2 e o que está sendo mais utilizado é o álcool 70. Então, ele é bom, é barato e pode ser utilizado, tá bom? E após a realização de cada transporte, essa maleta também tem que ser limpa e descontaminada, quando ela retorna lá para o laboratório, também utilizando um agente desinfetante de eficácia comprovada contra o coronavírus. E para realizar também essa limpeza e descontaminação, você tem que estar utilizando EPIs adequados, vou ter aqui um exemplo, jaleco, luvas, máscara, óculos de proteção, tá? Você pode utilizar o wiper ou então um papel toalha. O wiper é um papel toalha de laboratório, bastante utilizado. E depois de realizar essa descontaminação, deve ser descartado na lixeira de resíduo infectante. Aqui eu coloquei um exemplo de acondicionamento de material, existem outras formas, tá? Nesse aqui foi utilizado um tubo único, então ele foi envolto com material absorvente e em seguida colocou o plástico bolha para evitar, para amortecer possíveis impactos e colocado dentro do canister. Você também pode colocar um material absorvente dentro do canister, não necessariamente envolvendo o seu tubo primário, tá? O plástico bolha é muito importante também quando você utiliza tubos múltiplos, para que um não fique se chocando com o outro. E isso não é só para você evitar, que tenha, de repente, que quebre um tubo, porque hoje em dia você usa, a maioria dos tubos são feitos de plástico, mas é também para você preservar a qualidade da sua amostra. Isso aqui foi desenvolvido lá pelo nosso núcleo de biossegurança, é uma cartilha em que a gente padronizou esse tipo de transporte e é uma forma lúdica, de conscientizar o pessoal com relação a esse procedimento. Agora nós já vamos entrar na parte mais complicada, mais extensa, que é o transporte externo ou interinstitucional. E aí, quando a gente ganha a via pública, com o transporte de um material perigoso, que é o biológico nesse caso, precisamos atender às regulamentações de transporte de artigos perigosos, que é regulamentado pela ONU, através do Orange Book. Aqui ele fala dos 3 modais de transporte de artigos perigosos, tá? Então, quando a gente fala no aéreo, nós temos que seguir as regulamentações da IATA, que é a parte da ONU, do Orange Book, relacionada ao transporte aéreo de artigos perigosos, e lá tem uma parte específica de substâncias infectantes, e devemos atender também a Agência Nacional de Aviação Civil, as regulamentações nacionais. Ele tem o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, 175, e suas instruções suplementares específicas, inclusive essa aqui, 004B, tá? É específica de substâncias infectantes.
Então, é importante ter conhecimento sobre isso. Com relação ao transporte terrestre, nós temos que seguir as regulamentações da Agência Nacional de Transporte Terrestre e a Resolução 5232, né, com seus anexos. Ela foi atualizada recentemente por essa outra resolução e houve mudanças significativas relacionadas, inclusive, ao transporte de material biológico. Com relação ao aquaviário, é a ANTAC, né, que faz essa regulamentação com a Resolução 2239 de 2011. Não me perguntem, né, sobre esse tipo de transporte, porque como nós não realizamos, né, em Biomanguinhos, eu realmente não tenho conhecimento com relação a essa resolução. Tá? Então, existem outras regulamentações e referências, né? Com relação a esse tema específico, nós precisamos atender a RDC 20 da Anvisa, que é o Regulamento Sanitário para o Transporte de Material Biológico Humano, né? E esse manual aqui da Anvisa, na verdade, ele pegou as informações da RDC, né, e colocou de uma forma mais palatável. Então, esse manual é excelente para quem quer tirar dúvidas com relação ao transporte de materiais biológicos, tá? Bom, estamos falando de amostras biológicas relacionadas à COVID, né? Então, além de todas essas regulamentações, nós precisamos seguir também as orientações específicas do Ministério da Saúde, do CDC, da OMS e da OPAS. Botei aqui as referências para vocês. Mas são todas tratam da mesma maneira, tá? E a gente vai ver mais para frente quais são essas recomendações, né? Essas orientações para o transporte. Quando a gente fala de amostras de pacientes, né, de casos confirmados e suspeitos de Covid-19, essa amostra ela deve ser classificada como UN3373. Provavelmente vocês já tiveram, né, alguma palestra, né, que fale sobre isso, sobre classificação, transporte e tal. Mas eu vou repetir aqui para vocês, tá? O número N, ele é a identidade do artigo perigoso, né? Então, cada artigo perigoso tem o seu número N. Por exemplo, o gelo seco é o N1845, né? Com relação ao N3373, é a substância biológica categoria B. E essa classificação é a mais utilizada atualmente para transporte de materiais biológicos, tá? Isso aqui é o nome apropriado para embarque. Então, ele deve constar tanto nas documentações, quanto na caixa, né, na sinalização da caixa, e deve estar exatamente assim como está escrito. Tá? Essa amostra ela deve ser acondicionada em embalagem tripla, de acordo com a instrução 650. E o que fala essa instrução? Deve ser utilizado um recipiente primário à prova de vazamentos, a embalagem secundária também, e aí é o canister ou a bag, não pode usar de pilote. Embalagem externa rígida, devidamente sinalizada, e o material absorvente entre o recipiente primário e secundário. Tá? Aqui nós temos um desenho esquemático dessa embalagem tripla da UN3373, né? Mostrando o recipiente primário estanque, o secundário estanque e a embalagem externa rígida, né? Com material absorvente, ó, dentro da embalagem secundária. A lista detalhada, que é um dos documentos exigidos, ele vai dentro dessa caixa, tá? Entre a embalagem secundária e a embalagem terciária, e a sinalização que é exigida. A marcação, o N3373, né, essa etiqueta aqui. Aqui está o nome apropriado para o embarque. Tem que ter a etiqueta remetente destinatário. Aqui está faltando também o número de emergência que a gente coloca numa etiqueta, o número de emergência e o nome de uma pessoa que é a responsável por esse envio.
E também as setinhas direcionais, né, que deveriam estar aqui nessa face e na outra face oposta. Tá? Isso é só um desenho esquemático, existem outros tipos, né, de embalagens 3373, tá? Mas eu quis botar só o desenho esquemático mesmo, tá bom? Agora, quando a gente fala de cultura, né, de vírus, de isolado de vírus, né, do coronavírus, aí você como você propagou esse vírus, né, ele está em maior quantidade nesse seu material, ele é um material mais perigoso, concorda? Então, a classificação dele tem que ser mais rigorosa. Então, ele passa a se classificar como o N2814. E o nome apropriado para embarque é substância infectante que afeta seres humanos. Essa amostra ela deve ser acondicionada em embalagem tripla, de acordo com a instrução 620. Viram que é diferente? A do 3373 é 650, né? Qual é a diferença? Essa embalagem 620 é uma embalagem certificada, homologada. Isso significa que ela passou por testes mais exigentes com relação à capacidade dela de se manter íntegra, né? Então, tem teste de queda, vários outros testes, e que são mais rígidos que os testes da 3373, que também passa por testes, mas são mais light, digamos assim. Então, aqui nós temos o desenho dessa caixa da instrução de embalagem 620. Olha a diferença aqui. A principal diferença é essa. Essa marcação aqui, que é a homologação, tá vendo? Aqui no final até saiu a marca, tá? Isso vai variar de acordo com o fornecedor, né? Desse tipo de caixa. Outra diferença é essa etiqueta aqui, que é a etiqueta de risco da classe 6. A classe 6 é a classe das substâncias infectantes, tá? Outra coisa, você lembra, tem que ter a marcação N, o N2814, o nome apropriado de embarque e também tem que ter o quantitativo do que você está levando. O 3373 você não precisa colocar o quantitativo, tá? Nesse caso aqui, e também poderia acontecer para 3373, está sendo utilizado gelo seco como material refrigerante, né, para a amostra. Então, lembra, gelo seco é uma substância considerada perigosa para o transporte. Então, ela tem essa numeração aqui, o N1845, gelo seco, tem que colocar quantitativo também. Isso vale para 2814 e se você utilizar para 3373 também. E essa aqui é a etiqueta de risco da classe 9, miscelâneos, da qual o gelo seco faz parte. Emitente, destinatário, também, o nome e o número de emergência para contato, e aqui a setinha que faltou lá naquele outro desenho da 3373. Lembrando que a lista detalhada vai dentro dessa caixa. Tá aí. Quanto que eu posso levar num transporte aéreo, né? Tanto da 2814 quanto da 3373. Para 2814, como é um material mais perigoso, você só pode levar no máximo 50 ml, se for um avião comum, né, de passageiro e carga, e 4 litros, né, ou 4 quilos, se for um avião cargueiro. Já se for 3373, a sua amostra, você pode levar no máximo 4 litros por embalagem externa total. Mas tem um detalhe, você não pode levar um garrafão de 4 litros dentro de uma caixa, né? Por quê? Você tem que parcelar isso, no máximo 1 litro por embalagem primária. Aí você pode ter 4 embalagens primárias com 1 litro, tá? Essa é toda a documentação relacionada ao transporte aéreo, tá?
para 2814, 3373, então tem declaração do pesquisador, a shipper, e aqui vocês podem ver que para o 2814 há mais exigência, né, de documentações relacionadas do que o 3373, que é mais tranquilo, tá? E também precisa ter a nota fiscal do material que você está enviando, mesmo sendo uma amostra biológica, tá? Isso tem que ser feito, assim, na sua instituição. Tem que ser elaborada essa nota fiscal. Outra coisa, se você vai fazer um transporte 2814, é uma exigência não só da ANAC, mas também do Ministério da Saúde, que todos os envolvidos nesse processo de transporte sejam treinados, mas não é um treinamento qualquer, não é um treinamento num POP, é um treinamento num curso de transporte aéreo de artigos perigosos. Ele é bem abrangente, não é só de materiais biológicos. E essa empresa que dá o treinamento, ela precisa ser credenciada pela ANAC. E a cada 2 anos deve ser realizada a reciclagem desse curso. O 3373 não tem essa exigência, mas dizem que daqui a um tempo isso vai ser cobrado para o 3373 também. Agora a gente vai falar de alguns aspectos específicos do transporte terrestre, tá? Que tem sido realizado com muita frequência. E nós, lá na Fiocruz, né, que tem chegado muitas amostras, né, lá, e nós vemos muita coisa errada acontecendo, infelizmente, e de forma, inclusive, a expor, né, as pessoas que estão realizando esse transporte e também quem recebe, porque estão enviando material de qualquer maneira, tá? Então, o transporte terrestre não pode ser utilizado aquela maletinha isotérmica, né, com a alcinha e o material solto ali dentro. Existem regras também a serem seguidas, assim como no aéreo, né? Com relação a essa nota aqui, então, isso aqui está naquela resolução 5232 da NTT. Quando você tem uma substância com essa classificação, né, embalada na caixa direitinho, né, que está sinalizada de acordo com a instrução de embalagem 650, elas não estão sujeitas a nenhuma outra prescrição do regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, isso é uma brecha muito grande, né? Então, se você está com o seu material embalado direitinho, com a documentação ok, você pode mandar do jeito que você quiser, porém, eu acho isso muito arriscado, né? Da pessoa pegar, levar no seu próprio carro. Então, o que a gente recomenda? O que a gente faz lá na Fiocruz? A gente utiliza o carro oficial, né? O carro que está identificado como sendo da instituição, e, além disso, esse carro ele deve ser um veículo de carga. Qual é a característica de um veículo de carga ou misto? Eles possuem esse compartimento do motorista, né, e do passageiro separado do compartimento de carga. Aí você consegue enviar com mais segurança o seu material. Tá? Agora, quando você tem material classificado como 2814, já não tem aquela exceção do 3373, tá? Aí não tem escapatória, você tem que realmente realizar em veículo de carga, né? Que tem realmente essa separação do passageiro carga. Esse veículo, ele deve possuir um conjunto de equipamentos para emergência, de acordo com essa norma técnica aqui. Tem que ter um conjunto de equipamentos de proteção individual em número suficiente para todas as pessoas envolvidas, motorista, auxiliares. E o motorista ele precisa ter um treinamento específico em movimentação de produtos perigosos. Tá? O carro deve estar corretamente sinalizado. Então, nós temos lá em Belmanguinhos esse tipo de transporte
mas é relacionado a resíduo. Então, nós realizamos um checklist, né, porque é uma empresa terceirizada. Sempre que tem esse tipo de transporte, nós vamos lá, checamos esse veículo, se ele está em condições adequadas de transporte, se ele tem esses equipamentos de emergência, EPI, se a sinalização está ok, e também checamos se o treinamento do motorista está em dia, tá? Porque nós também temos, né, não é porque a gente contratou uma empresa terceirizada para fazer um transporte, que beleza, não tenho mais responsabilidade nenhuma sobre aquele transporte. Tenho sim, junto com o transportador. Por isso que eu respondo, se der qualquer problema, né, a instituição e a pessoa física envolvida vai responder por qualquer problema que tenha acontecido nesse transporte. Por isso que não dá para largar, tem que acompanhar e verificar se a empresa está realizando corretamente esse transporte. Essa é a documentação relacionada ao transporte terrestre, né? O conhecimento de transporte, o documento fiscal, a declaração do expedidor, a lista detalhada. E uma dúvida que sempre surge: nós podemos enviar amostra biológica de COVID, amostra de paciente ou de vírus pelos correios? Então, se for uma amostra classificada como N3373, apenas se, e isso é muito importante, se a instituição, tá, ou seja, a pessoa jurídica, tiver um contrato formalizado com os Correios, tá? E esse contrato ele é autorizado pela Vigilância Sanitária ou pela Anvisa. Pessoa física não pode despachar uma caixa, uma embalagem 3373 de amostra biológica pelos Correios, é proibido. E categoria A, que é a 2814, totalmente proibido, nem com contrato, tá bom? E com relação à refrigeração das amostras? Isso aqui está nas orientações do Ministério da Saúde com relação às amostras coletadas de pacientes com Covid-19 ou suspeita dele. Eles dizem o seguinte: essas amostras, depois de coletadas, devem ser mantidas refrigeradas, né, 4 a 8 graus, que é a temperatura de geladeira, tá? E devem ser processadas dentro de 24 a, no máximo, 72 horas da coleta. Se isso não acontecer, né, na impossibilidade de enviar dentro desse período, recomenda-se congelar as amostras a menos 70 graus até realizar o envio. Então, se você ainda está dentro desse período aqui da coleta e vai realizar o envio, as amostras elas podem seguir refrigeradas, né? E você pode utilizar o gelo reciclável. Só que o ideal é que você, e até a RDC 20 fala disso, da validação da temperatura, o ideal é que você realize uma validação para saber a quantidade ideal, né, de gelo reciclável que você vai utilizar para manter realmente a sua amostra nessa temperatura aqui durante o tempo que ela estiver em transporte. Mas isso aí são pouquíssimas pessoas que fazem, infelizmente. Amostras congeladas. Isso acontece bastante, né? É um tipo de envio que acontece com frequência, tá? Justamente por esse tempo aqui, né, ser curto. Muitas amostras são congeladas e enviadas dessa maneira. Então, para você manter, porque não é bom você ficar congelando, descongelando, congelando novamente uma amostra, você pode diminuir, né, afetar a qualidade daquela amostra. Então, você deve utilizar o gelo seco para manter essa amostra congelada durante o transporte. Então, também deve ser testado, né, fazer aquele quantitativo para fazer a validação desse transporte. E quando você utiliza o gelo seco, você deve manusear com cuidado, com EPI,
Lembrando que tem que utilizar uma luva específica para lidar com ele. Não pode colocar a mão diretamente, senão pode gerar queimaduras na sua pele. Outra coisa, a área onde você vai colocar o gelo seco na sua caixa, ela deve ser uma área ventilada, porque o gelo seco ele consome o oxigênio do ambiente e você não sente, tá? Você pode simplesmente desmaiar. Então tem que ter todo esse cuidado com o manuseio do gelo seco, né? A embalagem tem que estar sinalizada corretamente, lembra que eu falei? Da etiqueta do miscelâneos, classe 9. Essa embalagem ela não pode ser totalmente vedada, porque ela precisa permitir a saída do CO2, que é gerado, né, com o gelo seco, ele vai se consumindo e liberando o CO2. Outra coisa, jamais colocar gelo seco dentro da embalagem secundária, por exemplo, do canister, não, vai ficar melhor, porque assim fica mais próximo da minha embalagem primária. Não. Tá? Pode até, tem até vídeos que mostram isso no YouTube, você pode procurar lá. Se você colocar na embalagem secundária, ela simplesmente explode, tá? Vai liberando gás ali dentro, chega um momento que não aguenta e explode. Então, vai colocar ao redor da sua embalagem secundária, tá? Se for utilizar, não é o correto, mas está levando o seu material num carro comum, não leva a caixa dentro do compartimento de passageiros, porque ele vai liberar CO2 ali, né? Se não tiver jeito, abra a janela um pouquinho para que haja uma troca, uma circulação do ar dentro do carro. E outra coisa, quando é um caminhão que está levando um carregamento, né, de caixas com gelo seco, ele precisa utilizar uma etiqueta específica na porta do compartimento de carga, para quando ele abrir essa porta, quem for abrir a porta, né, não se surpreender com o CO2 muito concentrado lá dentro, que pode causar o desmaio de uma pessoa. Tá? Então, é um conhecimento a mais. Tá? Alguns pontos importantes que a gente deve lembrar quando a gente faz esse tipo de transporte. Todo o pessoal que está envolvido, desde o acondicionamento até quem está despachando esse material, precisa receber um treinamento específico, né, para o manuseio desse material. Essas operações, né, realizadas, esses transportes, têm que ser registrados e deve-se ter um POP com as instruções escritas atualizadas. Você pode contratar uma empresa terceirizada, como eu falei antes, né, para realizar esse tipo de transporte, e aí você tem que ter um instrumento escrito que comprove essa terceirização, e no contrato você vai colocar tudo que você espera, que você deseja dessa empresa, para você ter como cobrar depois, caso a empresa não faça de acordo com o que você quer que seja feito. Esse prestador de serviço, isso é muito importante, ele tem que estar licenciado junto ao órgão de vigilância sanitária local competente, tá? Isso é uma coisa que você tem que exigir. E uma coisa muito importante que eu já falei, vou falar novamente, a terceirização não exime o serviço de saúde remetente do cumprimento dos requisitos. Então, você não pode simplesmente jogar a responsabilidade para o terceirizado, tá? Porque se tiver qualquer problema, você vai responder solidariamente com o contratado perante as autoridades sanitárias, tá? Por isso que, quando o transportador ele fornece a caixa, ele tem o veículo, você tem que realizar a vistoria, tem que verificar a embalagem, se ela está atendendo aquela instrução de embalagem 650, por exemplo. Tudo isso precisa ser checado, tá? Todos os documentos e registros dessas atividades devem estar disponíveis
caso ocorra uma auditoria, por exemplo. E você tem que guardar essa documentação por no mínimo 5 anos. Isso pode ser cobrado. Outra coisa, o remetente ele é responsável pelo acondicionamento seguro. E, gente, isso eu vi aos montes acontecendo. Acondicionamento errado, caixas inadequadas para realizar transportes de amostras de Covid. É uma responsabilidade muito grande. Tivemos pessoal, colaboradores que ficaram doentes porque pegaram uma caixa que estava contaminada. Né? Ela era uma caixa totalmente inadequada, só de isopor, ela estava sinalizada como alimento perecível. Isso é uma coisa que não é mais aceitável hoje em dia, né? Então, precisamos ficar atentos, porque a responsabilidade do remetente, tá vendo? Ela vai muito além do que está na regulamentação. Precisamos pensar que outras pessoas vão receber esse material e precisam receber um material embalado corretamente, de forma segura. É o mínimo que o expedidor pode fazer, né? Então, no documento de registro do transporte, deverá ser informado o nome do profissional que acondicionou o material. Isso nunca é feito, mas deve ser feito, né? E se der um problema, nós temos a quem recorrer, e não é só para cobrar, é para orientar, para fazer o treinamento dessa pessoa para que ela realize da forma correta. Falta muitas vezes é isso, é orientação, é o treinamento. O remetente deve fornecer também, olha, isso é importante, aos envolvidos no processo de transporte, informações referentes ao material, o que fazer em caso de emergência, cuidados que deve ter com o material. A caixa não pode ir sambando dentro do carro, né? Então, se você está utilizando um transportador, uma empresa de logística, eles têm que te apresentar isso. Olha, aqui nós temos essa forma de colocar a caixa que ela fica segura, ela não se move durante o transporte, porque todo esse tipo de ocorrência prejudica também o seu material, vai ser analisado, né, lá posteriormente. E aí, o resultado vai ser fidedigno? Talvez não. Isso tudo tem que ser pensado. Então, por isso que o transportador também tem suas responsabilidades. Ele deve garantir a infraestrutura necessária, como eu já falei para vocês. Ele deve também garantir que essa carga transportada ela seja rastreável durante o envio. Ele deve, mas ele também tem os direitos dele. Então, como ele responde também junto com o expedidor, ele também deve verificar as condições da embalagem e da documentação, para ver se está tudo ok. Ele não vai chegar, pegar um material seu dentro de uma caixa de isopor sinalizada da forma que eu falei lá, como alimento perecível para enviar. Com certeza não vai. Porque se ele for parado, né, numa blitz, alguma coisa assim, ele vai responder. O veículo deve contar com condições adequadas de higiene e limpeza. A gente exige isso, inclusive, dos veículos que fazem transporte de resíduos. Então, para um veículo que vai transportar materiais, amostras biológicas, que são normalmente utilizadas em pesquisa, que você precisa ter, né, uma acurácia ali, um material fidedigno, a gente precisa exigir isso. Tá? E ele também precisa ter um mecanismo que assegure a integridade da embalagem, aquilo que eu falei. Isso é uma obrigação. Isso está na RDC 20. Tá? Isso pode ser exigido sim. Não precisa, às vezes, nem estar no contrato, porque está na regulamentação. E o destinatário? O destinatário também tem as suas responsabilidades. Ele deve garantir que vai abrir a embalagem no local apropriado e de modo seguro.
Como? O que a gente orienta? Que a pessoa realize a abertura da embalagem na cabine de segurança biológica. Porque, às vezes, pode estar uma desgraça lá dentro daquela caixa, não sabe como é que a pessoa acondicionou. Então, não pode se expor. Chegou, recebeu, abriu fora do laboratório, fora da cabine. Né? Vai gerar aerossol, é coronavírus. Tem que ter muito cuidado. Então, o que a gente orienta? Recebeu a caixa, e normalmente existe um dispositivo para entrada em laboratório, que se chama caixa de passagem. Então, essa caixa já é toda borrifada com álcool dentro dessa caixa de passagem. Posteriormente, ela é retirada dessa caixa de passagem, né? Se possível, ela é aberta na cabine. Aí sim é retirada a embalagem secundária, se ela existir, porque às vezes ela não existe. Por isso que tem que abrir a caixa na cabine. Porque se fosse uma coisa mais certa, a pessoa poderia simplesmente abrir a caixa, a embalagem terciária, tirar a embalagem secundária e aí sim abrir a embalagem secundária dentro da cabine. Mas como isso não tem essa segurança de que realmente existe uma embalagem secundária ali dentro, é feito dessa forma. Né? Além disso, o destinatário deve conferir e registrar as condições que ele recebeu aquele material. Porque se ele recebeu de uma forma que não está legal, errada, e que põe em risco, né, outras pessoas, ele tem o dever de entrar em contato com o remetente e informar que aquilo ali não está da forma correta, por favor, envie desta forma. E tivemos que fazer isso. Também deve ser registrada a identificação do profissional que foi responsável pelo recebimento dessa embalagem. Tá? Isso tudo fica arquivado no laboratório. Eu sei que vocês vão ter uma palestra sobre biossegurança, tá? Mas só para ratificar aqui, até porque eu trabalho com isso, né? Então não aguento, eu preciso falar, né? Então, todo o pessoal envolvido nesse processo de transporte deve receber o treinamento específico em biossegurança, para o acondicionamento, para o envio, para o recebimento. Eles devem ter à sua disposição os equipamentos de proteção individual adequados, os equipamentos de proteção coletiva também, como eu mencionei, a cabine de segurança biológica, para eles poderem realizar essa atividade de maneira segura. Né? E aí eu estou falando aqui relacionado ao coronavírus, mas existem vários outros, né, agentes patogênicos que são transportados, né, por aí no mundo inteiro, né? Então isso serve para todos, não só para o coronavírus, tá? Aqui lembrando, gente, o pessoal acha que pode transportar de qualquer maneira esse tipo de material, mas não. O descumprimento dessa regulamentação do transporte, ela constitui infração sanitária, nos termos dessa Lei 6.437, além de você poder ser enquadrado no Código Penal, atentado contra a segurança de transporte, e também nessa Lei de Crimes Ambientais. E aí você pode ter o seu material apreendido, você pode ser preso e pagar a multa. Isso é pessoa física, tá? Não é a instituição que responde. Você é que vai responder se você fizer da forma errada. Então, fique sempre bem atento na forma que você vai realizar esse tipo de transporte, tá? E aqui, só para lembrar como não fazer, tá? Isso não é uma embalagem secundária, é? Olha aqui, vê se isso aqui está até rasgado já. Ele é a prova de vazamento. E esses tubos todos aqui se chocando um contra o outro. Esse tipo de material, quando for analisado, será que ele vai realmente mostrar a realidade? Não vai ter uma alteração aqui? E isso aqui, ó, colocado onde? Na caixinha de isopor, pura e simples, com aquela tampinha, né? Que não tem nenhuma trava, muito complicado.
E o que é isso? Isso aqui é uma caçamba de moto. Isso é muito realizado, né? Esse tipo de transporte. Não? Pode ser realizado? Pode. Sabe por quê? A moto ela é considerada um veículo de carga quando ela tem isso aqui. Mas realiza da forma correta. Você não pode mandar isso aqui, gente. A embalagem primária dentro de um saquinho plástico. Tem que estar na embalagem tripla, devidamente acondicionado, sinalizado. Aí sim pode ser transportado, não aqui, né? Nessa coisa suja aqui, mas de forma correta. Existem empresas que fazem transporte de material biológico, né, utilizando motos, mas que fazem tudo direitinho, com tripla embalagem. Não pode fazer de qualquer jeito. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Para finalizar, eu queria só lembrar que o procedimento de transporte de material biológico são várias pessoas atuando, né? Desde o acondicionamento, quem classifica a amostra, se tiver um contratado terceirizado para realizar esse transporte, todos, e até quem recebe, né? Todos têm as suas responsabilidades, né, e seus direitos. Se cada um fizer a sua parte da forma correta, nós teremos um transporte realizado da maneira segura. E dessa forma você consegue proporcionar, né, segurança para quem está realizando esse transporte, para as pessoas que estão ao redor e que não tem nada a ver com aquilo, os transeuntes, né, para o meio ambiente, e também garantir a qualidade da sua amostra quando ela chegar no destino final. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar algo além que eu não tenha colocado aqui na apresentação, eu ficarei muito feliz de receber, né, o contato de vocês, tá? Naquilo que eu souber responder, tá bom? Um grande abraço para vocês e bom curso.